deixa eu só fazer aqui uma lembrança do que foi comentado. Da última reunião, a gente conversou um pouco sobre atribuições blocantes e não blocantes, por que a gente tem que usar blocantes quando a gente faz lógica combinacional, por que a gente não pode utilizar blocante quando a gente faz lógica sequencial. Falamos da lógica não blocante e fizemos alguns exemplos, mostramos aqui alguns exemplos de circuitos sequenciais. E hoje, já chegando nos finalmente das nossas reuniões, né, como a intenção aqui era ser uma revisão do conteúdo apresentado para a Verilog, da introdução à Verilog, o último conteúdo ali que nos foi apresentado foi a parte de introdução à máquina de estados. Então, o último conteúdo do que foi planejado pela gente, que foi visto pela gente, que vai ser revisado, seria a máquina de estados. Então, o que seria uma máquina de estados? Conceitualmente, máquina de estados nada mais é que uma abstração de uma lógica complexa que a gente está tentando descrever. Então, nada mais é do que uma maneira mais alto nível, ainda que sintetizável, da gente descrever uma lógica complexa. E ela é muito utilizada principalmente quando a gente tem aquelas lógicas de controle, onde a gente tem uma sequência de caminhos que, apesar de complexo, são facilmente controláveis, por assim dizer. Então, a máquina de estados é uma abstração, uma maneira da gente descrever, uma maneira da gente representar um modelo, um design. E aqui algumas características. Tem um número finito de estados. Como a gente está fazendo hardware, a gente está fazendo uma coisa que vai ser sintetizada num produto real, ele tem um número finito de estados. E um estado nada mais é do que uma espécie de print, uma espécie de snapshot, um retrato do nosso circuito em um determinado momento. E aí tem algumas definições, quem são os componentes básicos, os principais componentes de uma máquina de estado. Então, na máquina de estados, a gente tem os próprios estados. Os estados seriam definições, seriam representações de um circuito em um determinado momento. A gente só pode estar em um estado, nosso circuito só pode estar em um estado a cada instante no tempo, né? E desse estado ele vai fazer algumas transições, que é justamente se mover para um próximo estado. E essas transições dependem de entradas. Essas entradas aqui da máquina de estado são as mesmas entradas de um RTL, de um circuito, de um módulo? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Uma entrada com a máquina de estados pode ser uma flag que a gente levantou ali durante o nosso datapath, pode ser uma condição que um contador, só para dar um exemplo, um contador chegou em uma determinada condição, essa condição vai ser uma entrada para a nossa máquina de estados, então não necessariamente nossa máquina de estados tem que ser uma porta de entrada no módulo. E as saídas de uma máquina de estados nada mais é do que dos sinais que são gerados por essa máquina de estados. Uma saída de uma máquina de estados é sempre uma saída do módulo? Não necessariamente, da mesma forma da entrada. Uma saída de uma máquina de estados pode ser um wire que foi de 0 para 1, um reg que adicionou mais um, então não necessariamente essas entradas e saídas aqui da máquina de estados representam as entradas e saídas do módulo. Deixa eu ver se tem mais outra informação aqui. Então, uma maneira bastante comum da gente representar a máquina de estados é por meio desse diagraminha aqui. Então, os estados são representados por esses círculos, né? As transições são representadas por setas e as entradas e saídas, dependendo da máquina de estados que a gente está definindo, as entradas e saídas são mostradas nessa máquina de estados. Ah, mas eu não gosto desse modelo. Posso desenhar um triângulo no lugar? Pode, é só máquina de estados. Só que essa é uma convenção que é adotada em livros, que é adotada na academia, adotada na indústria. Então, isso aqui é até uma documentação, pode ser uma representação oficial, uma documentação oficial de um design, de um RTL, de um circuito. Então, se isso aqui vai na documentação oficial, é facilmente aceito, facilmente entendível. Então, a convenção que a gente faz utilizando círculos para representar estados, setas para representar as transições, e a gente vai nomear, a gente vai botar algumas informações ali, dependendo da máquina de estado, que vai representar tanto as entradas como as saídas. Então, seriam esses rótulos, né, os labels, que a gente vai colocar ali
para representar as condições que vão ser o gatilho da transição, que vão engatilhar uma transição. O que mais que a gente pode falar? Então, tá, por que a gente usa máquina de estados? É um pouco daquela mesma conversa, daquela mesma história que a gente teve quando a gente estava tratando de níveis de abstrações. Por que eu vou representar meu RTL a nível estrutural se eu posso representar ele de um modo um pouco mais comportamental, mas que ainda assim é sintetizável? Então, é sempre melhor, tanto para o entendimento, como para a leitura, como para a manutenção, como para a escalabilidade, é sempre melhor que a gente fique num nível de abstração alto, mas não altos no nível ótimo de abstração. Então, a gente tem que estar no nível que é facilmente entendível, mas a gente ainda tem que manter o nosso RTL sintetizável. E uma máquina de estados é sintetizável. Não é porque ela é representada em forma de desenho que a ferramenta não vai entender o que é para fazer. Então, a ferramenta entende uma máquina de estados, ela vai sintetizar corretamente uma máquina de estados, e é uma maneira fácil da gente ter uma representação visual da intenção do nosso circuito, ou seja, da funcionalidade do nosso circuito. Então, a máquina de estados, principalmente, vai ser o cérebro do nosso circuito. O que é comum é a gente colocar uma máquina de estados num bloco, sei lá, um bloco chamado controle, por exemplo, e esse vai ser o cérebro do nosso circuito. Ele que vai comandar, ele que vai subir e descer, vai comutar sinais para todo o resto do circuito. E aqui não necessariamente uma máquina de estados precisa ser muito grande, vai de máquina de estados. Dentro de um estado desse aqui, eu posso ter subestados, por exemplo. Eu posso apenas representar esse estado aqui como um estado inicialização, e dentro desse meu estado eu vou ter subestados, por exemplo. Então, na minha inicialização, vou ter a leitura de memória, vou ter setar algumas configurações, vou ter, sei lá, esperar um tempo até que uma determinada condição aconteça, vou esperar o boot, por exemplo, de um circuito, e a partir daí eu posso ir para uma outra etapa, posso ir para um outro estado, um macro estado, e dentro dele ter micro estados. Então, são apenas formas de representar o nosso circuito que são entendíveis e que a ferramenta consegue entender e sintetizar. Então, basicamente, é por isso que a gente utiliza máquina de estados. É uma maneira fácil da gente controlar a lógica, da gente controlar o comportamento do nosso design pretendido. E ela é muito utilizada, coloquei aqui alguns exemplos em que máquinas de estados são utilizadas, por exemplo, em protocolos de comunicação, em handshakes, que a gente chama, né, que é aquele protocolo onde dois blocos usam para conversar. Então, nesses protocolos, tem uma série de estados, tem uma série de caminhos, de passos que devem ser obedecidos, e isso é facilmente representado quando a gente está utilizando máquinas de estados. Aí que tem outras unidades, sequências mais complexas de detecção, unidades de controle, em CPUs, por exemplo. Então, para esses casos, é mais fácil a gente representar isso visualmente e descrever isso no RTL em forma de máquina de estados. E tem dois tipos básicos principais de máquina de estados. Mas eu não gostei de nenhuma e nem outra. Posso utilizar a minha máquina de estado, a máquina de estado de Márcio, por exemplo? Pode, é uma maneira de representar sua máquina de estados. Essas aqui são as mais conhecidas, é um tipo de máquina de estados que na hora que a gente bate o olho, a gente já sabe o que é e já sabe o que está representando. Então, é apenas uma maneira mais convencional de se representar a máquina de estados. E as principais é a de Moore e a de Mealy. Falando um pouquinho da de Moore. Aqui é uma representação do que nossa máquina de estados um diagrama de blocos do que nossa máquina de estados vai se transformar, né? Quando ela for sintetizada. Então a gente vai ter um bloquinho, para se dizer, combinacional, que a gente vai ser o decoder do próximo estado. Então aqui tem toda uma lógica combinacional. Por que eu sei que é combinacional? Porque não tem nenhum clock aqui. Geralmente, em alguns livros, quando é uma lógica combinacional, ele é representado por uma nuvenzinha ou alguns balões. E o diagrama de blocos de um bloco sequencial geralmente é representado por esse quadrado mesmo. Mas aqui nessa representação que eu encontrei, está todo mundo representado como quadrado. E eu sei que ele é combinacional porque ele não tem um bloco que vai ditar o ritmo, né? E aí o que acontece?
eu tenho uma lógica combinacional que vai determinar qual vai ser o meu próximo estado. Então, isso aqui é uma lógica onde, quando sintetizável, que vai ser sintetizado em portas lógicas, em loops, em encoders e decoders. Eu tenho uma lógica sequencial, que vai determinar meu estado, e eu tenho uma lógica combinacional, da mesma forma que a lógica combinacional do next state, eu tenho uma lógica combinacional que vai ser a representação da minha saída. E por que que eu tenho duas lógicas combinacionais e minha lógica de estado é uma lógica sequencial? Porque como a gente está tratando de máquina de estados, a máquina de estado nada mais é do que um snapshot, né, um print que a gente tira do nosso circuito em determinado momento. E a gente tem que ter esse print, tem que estar salvo de alguma maneira por algum tempo. Então é por isso que, para a lógica de estado atual, a gente sempre vai utilizar circuitos sequenciais. E a principal diferença, a gente vai ver daqui a pouco a máquina de Mealy, a principal diferença é que a saída de uma máquina de estado de Moore, ela depende apenas do estado atual. O que é que isso quer dizer? A gente vê aqui ó, que o próximo estado vai depender tanto da entrada como do estado atual. Então, para onde eu vou, o meu próximo estado vai depender tanto do valor que está chegando, como de onde eu estou no momento, do estado em que eu estou no momento, no caso do circuito. Então, para a nossa lógica de next state, a gente depende tanto da entrada como do valor passado do estado. Com esse next state, a gente vai determinar o meu próximo estado. Minha saída depende pura e exclusivamente do estado atual. Qual é a vantagem disso? A gente vai fazer daqui a pouco uma comparação com a máquina de Mealy. A vantagem disso é que minhas saídas, apesar de serem combinacionais, eu posso dizer que elas são síncronas. Porque como ela depende apenas do estado, e o estado só muda quando eu tenho um clock, ou quer dizer, há um único momento em que ele pode mudar. Eu posso continuar no mesmo estado, nenhum problema. Mas o único momento em que ele pode mudar é quando eu tenho um clock, automaticamente eu prendo minha saída e garanto que ela só vai mudar também quando eu tenho um clock. O que é que eu ganho com isso? Eu tenho um design que a gente chama de mais seguro. Eu não vou ter cliques acontecendo entre dois estados. Isso aqui é mais seguro tanto para o meu circuito atual como para um próximo circuito. Vamos supor que a gente vai integrar esse RTL, vai integrar esse bloco numa coisa maior. Então, é uma maneira de eu garantir para o meu próximo bloco que essa saída daqui ela é registrável, ela é glitch free e ela só vai mudar em momentos bem específicos. É até uma maneira de facilitar o timing do circuito mais complexo, do circuito maior. Então, basicamente, esse é o principal vantagem de utilizar Moore. Deixa eu ver o que mais. Elas são estáveis, né? Isso aqui é o que a gente estava comentando. E para uma máquina de Mealy, aí a gente já tem uma pequena diferença aqui na parte na lógica de saída. Para a lógica de entrada e a lógica de estado atual é a mesma. Então, o meu estado atual vai depender. Eu vou alimentar meu estado atual com essa lógica combinacional que tem aqui. Essa lógica combinacional ela vai depender tanto do meu estado atual como da entrada. Mas eu tenho uma mudança agora. Minha saída ela depende tanto do meu estado atual como do sinal que está chegando. Então, o que é que eu ganho com isso? A gente vai fazer algumas comparações aqui, mas eu vou ter um RTL que ele é mais rápido. O tempo de reação dele é mais rápida. Por que isso? Porque percebe que aqui na máquina de Moore, para minha saída mudar, eu tenho que esperar o clock bater. Justamente por isso que ela é mais segura. Já aqui não. A partir do momento que eu tenho uma mudança na minha entrada, eu já tenho uma mudança na saída. Se essa entrada aconteceu entre dois clocks, por exemplo, minha saída já muda instantaneamente. Eu não preciso mudar de estado para o valor da minha saída mudar. Então, ela é uma máquina de estados que é mais rápida. Então, isso tem os prós e o contra. E os contras. O contra é que ela vai ser menos segura, justamente pelos motivos que a gente já comentou do Moore. No Moore, a máquina de estados de Moore, eu tenho uma certeza que minha saída não muda entre dois clocks. Ela só muda na batida do clock. Já que não, ela pode mudar na metade do caminho de um clock, quando o clock está lá estável, ou então quando o clock está descendo, eu já posso ter uma mudança na minha saída.
se a gente está pretendendo um design mais rápido, talvez essa é a máquina mais indicada, circuitos críticos de tempo, por exemplo. Então, um circuito controlador, por exemplo, de um freio ABS ou de um marca-passo, que tem que reagir mais rápido, eu vou, talvez, quando eu for fazer meu design, talvez eu vá atrás de uma máquina de milli. Qualquer tipo de circuito que uma interrupção de entrada vai gerar uma mudança na saída, mesmo que entre clocks, é mais indicado utilizar milli. Milli também tem a questão de ser mais seguro, de ser menor em relação à área. A gente vai ver o motivo disso já já. Então, geralmente, circuitos que tem máquina de milli vai ter pelo menos um estado a menos. Deixa eu ver o que mais que eu posso aumentar. Só um momentinho, pessoal. Opa, voltei. Todo mundo aí ainda, né? Pessoal, só com a mãozinha aí dando legal. Sim, senhor. Tá. E aí o trade-off que a gente tem é isso. Basicamente, se a gente quer uma máquina de estados que é mais estável, uma saída que vai ser uma saída registrada, que é melhor para fazer integração com os próximos blocos, então a gente já vai para a DMUR. E tem a questão a DMUR, ela acaba sendo mais fácil de se trabalhar. E se a gente quer uma máquina de estados que ela é mais rápida, que ela reage, eu não preciso do clock para ela reagir para alguma coisa, aí eu parto para a máquina de estados de milli. E aí fica sempre com aquela ressalva. Como ela a saída dela vai ser assíncrona, vai depender apenas, quer dizer, não apenas, mas vai depender também da entrada, isso pode gerar alguns potenciais problemas de time. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado quando a gente está trabalhando com essas máquinas de milli. Como a gente tem que ter esse cuidado um pouquinho maior com a máquina de milli, ela acaba sendo um pouquinho mais difícil de se trabalhar, mas tem a sua utilização também. E aqui um exemplo que eu montei aqui para a gente fazer para a gente trabalhar com as nossas máquinas seria um detector de sequência. Então, a primeira que se trabalhar aqui, eu acho que eu vou começar a primeira pela Edmure, né? Eu vou inverter essa ordem. Então, e uma coisa interessante sobre máquina de estados, que uma máquina de estado, ela pode ser entendida como sendo uma representação do pensamento do design, uma coisa mais filosófica desse tipo. O que é que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente a máquina de estados tem que ser a mesma se ela for implementada, se um circuito for implementado por dois designers diferentes. Nesse design aqui, eu tive esse entendimento da máquina de estados. Mas se, por exemplo, um outro designer pegar esse circuito, ele pode entender que, não, isso aqui eu faria com mais estados, colocaria um estado intermediário aqui, eu traria esse idle para outro lugar, beleza. É uma forma de você pensar, o importante é que a gente atenda às especificações. Nesse caso aqui, como é um exemplo simples, possivelmente as máquinas de estado sairão muito parecidas ou sairão iguais, mas em máquinas de estados mais complexas, pode ser que duas máquinas de estado atendam ao mesmo objetivo. E aí vai depender talvez em comparações, a gente, não, essa aqui é melhor porque ela tem menos estados, ela vai gastar menos área, ela vai ser mais rápida para responder, então isso aí fica com uma análise posterior, quando a gente vai pegar os benefícios de time, de área e de consumo de power de cada uma das máquinas. Mas no primeiro momento, quando a gente olha só para a funcionalidade, pode ser sim que duas máquinas de estado diferentes resolvam o mesmo problema. Então, qual é a intenção, falando, aqui é um bloco bem direto, né? Não botei a chamada dele, não botei o enunciado dele, mas simplesmente eu vou ter uma entrada serial e eu quero que toda vez que essa sequência 101 ela ocorra na minha entrada serial, eu levante um bit na saída. Seria alguma coisa mais ou menos assim.
para esse modo de pensar, foi definido aqui 4 estados. Então, tem o estado de idle. Sempre a gente vai ter um estado que vai ser um momento do RTL ser trazido à tona, um momento do bloco ser trazido à tona. Aqui devia ter até um sinalzinho colocando o reset vindo para cá. Por quê? E é importante que nesse estado aqui não tenha nenhuma lógica muito complexa, porque esse é o momento da gente trazer o nosso RTL, o nosso bloco do desconhecido para o conhecido. A gente vai inicializar as nossas variáveis internas aqui. Então é sempre bom ter um estado de idle, um estado de reset, um estado de inicialização, qualquer que seja o nome dele. Mas é um estado que toda vez quando eu vier do reset, eu tenho que ir para ele. Ô, Marcelo, Opa. permita aí eu interromper. Isso que você estava falando de várias possíveis soluções para o mesmo problema, eu tomei a liberdade de dar uma espiada nas soluções lá daquele Blackjack. E olha, fiquei surpreendido como as pessoas são criativas, cada um fez de um jeito. Achei muito interessante isso. E o interessante é que se resolver aquele problema, ok, está resolvendo, funcionalmente está ok. Aí depois é que a gente pode, depois da síntese lógica, é que a gente pode comparar, não, essa solução é melhor do que essa, porque atendeu os requisitos de funcionalidade e consumiu menos área, consumiu menos flip-flops. Então aí depois essa discussão pode ser vista depois. Mas no primeiro momento tem várias formas de atender o mesmo requisito, a mesma funcionalidade. Então, basicamente, o que eu quero aqui nessa máquina de estados é um circuito que toda vez que tiver 101, ele levante um bit na saída. Eu poderia fazer esse circuito sem máquina de estados? Poderia. Então, jogo ali na... Vai ser uma máquina de estados, quer dizer, vai ser uma tabela verdade um pouquinho mais difícil, porque como tem os 3 estados, né, a gente tem que levar em consideração os estados anteriores. Mas se eu jogar na tabela verdade e chegar na solução ideal ali, com portas lógicas, com flip-flops, nem precisa mexer com isso. Provavelmente o resultado que você chegou é o resultado que a ferramenta de síntese vai chegar depois que sintetizar uma máquina de estados. Mas uma máquina de estados é uma abstração maior, é uma maneira mais fácil de resolver o problema. E aqui, para essa máquina de estados, eu tenho esse estado idle, que eu vou adicionar aqui um resetzinho aqui. Deixa eu botar aqui o pointer. Será que essa caneta funciona? Funciona. Tá. Aqui eu esqueci de colocar um reset. Então, toda vez que eu vier do reset, eu vou vir para esse meu primeiro estado, que é o estado de idle, o estado de inicialização. E um detalhe sobre a máquina de Moore, que eu ia esquecer de comentar. Normalmente, ela é representada dessa forma. Deixa eu só apagar aqui para falar um pouquinho da representação de uma máquina de Moore. Então, os estados são representados como círculos, né? As transições são as setas, e numa máquina de Moore, normalmente, o que a gente representa, a gente coloca o valor de saída dentro do círculo. Aqui eu coloquei com uma barra, mas poderia ser, sei lá, aqui embaixo tem um 0 para dizer que isso aqui é uma máquina de... isso aqui é a saída do meu circuito no estado idle. Aqui eu poderia ter colocado esse 0 aqui embaixo também. Então, beleza, é uma maneira de representar. E aqui nas transições, na verdade, é o valor de entrada. É o que vai fazer, nesse caso aqui, o que é que vai fazer o meu idle continuar no meu idle. Então, tem o meu atual estado idle, meu next state vai ser o idle. Por quê? Se a entrada dessa máquina de estados for um 0, ela vai permanecer no mesmo estado. Não vai ter mudança. No entanto, se minha máquina de estados, que está atualmente no estado idle, tiver como entrada um 1, aí ela vai para o próximo estado, meu next state vai ser o got 1, que também vai ter a saída 0. Então, essa é uma maneira de representar máquina de estados de Moore. Tem uma leve diferença na de Mealy, mas é bem básica. Então, só falando agora, meu estado inicial, quando eu vier do reset, eu venho aqui para o estado de idle, então aqui vai ter o meu R de reset, e se minha entrada, aqui literalmente vai ser um bit só, mas se minha entrada for um bit 0, eu vou permanecer no estado idle. Por quê? Porque eu quero detectar 101. Enquanto eu estiver recebendo 0, eu não dei início à minha detecção.
Recebi um, aí eu vou para o estado que eu recebi chamar de got one. Ah, mas eu não gosto desse nome. Se você quiser botar state one, state zero, ok, pode nomear da maneira que você quiser, o que seja mais entendível para você. Então, recebi um, a partir do momento que eu recebi um, eu venho para o got one. Então, seria mais ou menos esse primeiro bit aqui. Se eu recebi um, é porque até agora meu sinal foi 1, 1. Então, eu não vou para o próximo estado, mas eu tive o início de uma nova sequência. Então, eu vou permanecer no 1. Eu vou permanecer aqui até o momento em que eu recebo um 0. Então, vamos supor que eu recebi vários 1s. Se eu recebo um 0, aí eu já tenho na minha sequência 1 e 0. Já estou perto do meu objetivo, que é ter 1, 0, 1. Então, já tô, quando eu chego aqui, o valor que eu tenho registrado na minha lógica, né, é que eu estou em 1, 0. Então, eu vou ficar aqui. Se eu recebi outro 0, o que é que acontece? Aí eu volto lá para o idle, porque eu perdi totalmente minha sequência. Então, vou ter que começar tudo de novo. E até esse momento, como eu não achei nada ainda, minha saída é 0. Mas se eu recebo um 1, então aqui não vai ser mais um 0, vai ser 1, 0, 1, e eu cheguei no estado que eu queria. Então, cheguei no estado em que minha sequência 1, 0, 1 foi encontrada, e aqui eu vou jogar 1 na saída porque eu encontrei. E se eu recebo 0, aí eu já vou iniciar uma nova sequência. Então, aqui é o que a gente chama que vai ter um overlap, né? Eu tive 1, 0, 1, e eu já estou iniciando a próxima possível sequência. Ah, mas eu não gostei desse RTL com overlap. Então, aí, fazendo pequenas modificações, né, ao invés de, se eu não quero com overlap e eu encontrei um 0, aí, sei lá, voltaria lá para o idle para começar todo o circuito novamente. Nesse caso, o RTL ele foi pensado com esse overlap. Então, já achei um, eu tive um 0, então eu estou na iminência de ter uma próxima sequência com um 0, 1 novamente. E seria aqui. Então, se eu recebo um de novo, eu vou ter essa minha saída levantada por 2 ciclos, porque eu achei 2 sequências 1, 0, 1 que se sobressaem, ou se sobrepõem, na verdade. Mas vamos supor que aqui não foi um... Só dá para apagar tudo? Eu queria apagar só um pouquinho. Vai apagar tudo. Então, vamos supor que aqui eu já cheguei no 1, já estou com um 0, 1. Então, eu estou nesse ponto aqui que eu estou com um 0, 1, mas minha saída foi... Meu próximo bit foi um 1. Aí o que é que acontece? Eu volto para o meu got one, porque eu vou iniciar uma nova sequência e minha saída vai voltar para 0. Deu para entender a intenção da RTL, pessoal? Sim, sim. Tá. Aí, beleza. Aqui a gente tem mais ou menos o enunciado. Imaginamos que aqui a gente pegou só o enunciado e a gente fez um desenhozinho para facilitar. Toda vez que a gente vai desenvolver uma máquina de estados, o primeiro ponto é a gente fazer esse desenho aqui, a gente quebrar a cabeça para fazer o desenho, e a partir daí tudo que a gente vai fazer é só pegar isso aqui, esse desenho, e colocar no papel. Como a nossa intenção é fazer o primeiro de Moore, tudo que a gente vai fazer é uma representação desse desenho aqui. A gente vai colocar o módulo com as entradas e saídas, então vai ter um módulo com a entrada e saída, como a gente sempre fez para todo tipo de circuito, até aqui tudo bem. Alguém comentou aí? Diga lá, Lutz. Matheus. Não, o que eu ia perguntar você já esclareceu já. Opa, pronto. Sempre é bom. Diga lá, Lutz. Lutz? Beleza, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa pode chamar aí novamente. Mas aqui o que é que a gente vai fazer para representar? Vai ser aquele mesmo processo que a gente estava fazendo. Vai fazer um módulo com entrada e saída, bonitinho, e aí a gente vai fazer 3 blocos. Um bloco sequencial, né, que seria aquele always com clock. Então, botar um sinal de clock aqui para saber que esse aqui é um always sequencial. E a gente vai fazer 2 always combinacionais. Se ele é combinacional, ele é com aquele asterisco, que eu não vou saber desenhar aqui, mas olha, faz que sai. Então, vou ter 2 blocos combinacionais e um bloco sequencial. Essa é a maneira mais tradicional de se criar uma máquina de estados de Moore.
Mas aí, eu gosto de economizar espaço, eu gosto de economizar meus dedos na hora de escrever. Posso juntar esses dois always aqui, esses dois combinacionais num só? Aí vai da sua escolha. Pode sim, desde que funcione. Mas o que é mais comum é a gente fazer mais comum, mais fácil e melhor, melhor com mais facilidade de leitura, né? Aquela característica que eu estou sempre falando da readability. A mais fácil de se entender é quando a gente deixa tudo bem separado, de uma maneira que na hora que eu bato o olho, eu já sei o que está acontecendo. Eu não sou o responsável desse bloco, mas eu estou dando uma ajuda para o Matheus ali que está naquele bloco. Então, na hora que eu bater o olho, se eu tiver com três always, aí eu já sei o que está acontecendo. E eu vejo que o último always não tem entrada, que seria o always de saída não tem entrada, então eu já sei que é uma máquina de Moore. Ali a primeira vai ser a minha lógica de next state, depois eu vou ter a lógica de state, depois eu vou ter a lógica de saída. Então, tudo bem fácil de entender. Mas eu quero botar eu gosto de, na hora que eu olho para o módulo, já saber qual é a saída dele. Posso botar o meu always combinacional da saída na frente, no primeiro? Pode, não tem problema nenhum. Até porque, como a gente já viu, todos os always trabalham em paralelo. Então, se o seu design está livre de race condition, que seria aquela condição de corrida, não importa a posição, não importa a ordem do seu always. O RTL vai sempre trabalhar da mesma forma. Então, a gente já fez o desenho, já determinou quais são os estados, a gente já sabe como é que a gente vai descrever esse código, agora seria botar a mão literalmente na massa, né? A mão no RTL. Então, vou abrir aqui o meu RTL. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Eu vou ter o sequence detector. Aqui eu tenho uma máquina de Moore. Tá. Aí eu vou tentar destrinchar. Primeiro, uma visão geral do que a gente fez, né? Tem um módulo com minhas entradas e saídas. Eu tenho uma entrada serial, uma saída que vai determinar se foi achado ou não. Eu tenho um sinal de clock, que é justamente porque eu tenho um bloco sequencial, e eu tenho uma entrada de reset, que ela é esse sufixo underline n para dizer que ela é sensível quando está em zero, né, no neged. Então, essas aqui são as entradas do meu bloco. Como a gente determinou, eu vou ter 3 blocos, um bloco sequencial. Por que ele é sequencial? Porque ele é sensível no pós-edge do clock. Se fosse neged do clock, também seria sequencial. Ele é sequencial porque ele é sensível ao clock. Eu vou ter um bloco de next state, que seria o meu bloco que vai determinar meu próximo estado. Então, como a gente viu aqui na figurinha, cadê a figurinha? Está aqui. Como a gente viu aqui na figurinha, para determinar meu próximo estado, eu dependo do meu estado atual e da minha entrada atual. Então, isso aqui está representado também aqui no bloco, a gente vai já olhar com calma. Para determinar o meu próximo estado, meu next state, eu vou depender tanto do estado atual, por isso que ele tem case, estado atual, como do meu sinal de entrada, do meu DIN. Se o DIN for alguma coisa, meu next state é 1. Se o meu DIN for 0, meu next state é outro. E eu tenho aqui o meu último bloco, que seria o meu bloco combinacional. Então, como foi falado aqui, como a gente pode ver aqui na figurinha, o meu bloco combinacional, ele depende puro e exclusivamente do meu estado. Então, olhando aqui no meu RTL, o meu bloco combinacional depende puro e exclusivamente do meu estado. Aqui eu fico, como eu vou ter apenas um estado, onde a minha saída vai ser 1, aí eu fiz um if else. Mas o melhor não, talvez o mais fácil de ser lido seria se eu tivesse repetido essa estrutura de case aqui. Uma outra maneira seria eu repetir essa estrutura de case para ficar parecido com esse meu outro always combinacional. Mas como eu tenho apenas um estado, eu fiz um if else e beleza, coloquei até aqui. E só um detalhe que, como eu estou usando minha saída diretamente dentro de um bloco procedural, a gente já viu isso, eu botei minha saída do tipo... Cadê? Ela está aqui em cima. Eu botei minha saída do tipo reg. Mas o reg dentro de um always vai determinar um flip-flop. Não, a gente já viu que o reg, dependendo do local que ele está, ele pode, no final, ser sintetizado como um flip-flop ou um wire. Nesse caso aqui, ele vai ser um fio, porque eu só estou utilizando esse found dentro de um bloco combinacional.
Então, minha escolha por colocar esse reg aqui foi apenas porque eu quero diretamente usar essa saída dentro de um always combinacional, que é um bloco procedural. Caso contrário, se eu não utilizasse o reg, ele seria do tipo wire, aí eu teria que criar uma variável auxiliar e, por último, fazer o assign aqui por fora. Então, apenas para a gente relembrar o que a gente viu nas aulas passadas. Então, a gente já viu a estrutura, já viu o módulo, o módulo, né, como é que ele é representado. Vamos só falar um pouquinho dessa nova estrutura, talvez, que seria esse local param. O que seria esse local param? A gente já viu anteriormente o parameter, né? O parameter é determinado aqui na entrada e ele serve para fazer a reusabilidade do bloco. Então, se eu tenho um valor, geralmente ele é utilizado assim, se eu tenho um valor de 4 bits, mas que possivelmente pode virar 16 bits, dependendo da utilização, aí eu deixo ele parametrizável utilizando o parameter aqui na inicialização do bloco. Ou também o parameter pode vir no meio do bloco, não tem problema. E o que seria esse local param? Esse local param é uma maneira da gente... seria um parameter, mas ele é um parameter local. Ou seja, quando ele for instanciado, ninguém pode alterar esse bloco. Eu acho que isso no C seria é o que a gente chama de um dado privado, né? Ninguém de fora, protegido, na verdade, né? Que ninguém de fora consegue alterar ele. E por que eu utilizo ele? Apenas para ficar mais fácil de entender o porquê. Ele é apenas uma constante. Isso aqui vai ser 0, 0 o tempo todo. É apenas para ficar mais fácil a minha leitura. Então, quando eu estou aqui, eu já sei que na minha representação aqui do diagrama de estados, eu estou me referindo... Cadê? Tá aqui. Eu estou me referindo a esse estado aqui. Então, é apenas para deixar mais simplificado as coisas. Então, deixa eu tentar botar os dois lado a lado. A partir daqui, o que eu vou fazer é tentar traduzir esse desenho em código. O bloco sequencial é muito simples. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, se eu tiver um reset, eu tenho que trazer meu bloco para o estado conhecido. Aqui a gente determinou que o estado conhecido ia ser o idle. Então, toda vez que eu tiver um reset, o meu estado atual vai para o idle. Eu quero trazer ele para o estado conhecido. E se eu não tiver reset, como é que isso vai funcionar? Então, quando eu não tenho reset, todo o ciclo de clock, o meu atual estado vai receber o sinal do next state, que é o que está mais ou menos definido aqui nesse diagraminha. Então, toda vez quando eu tiver o clock batendo aqui nesse registrador, né, nesse flip-flop, esse flip-flop vai ser alimentado com o resultado da lógica de next state. Então, o que a gente fez foi só pegar o que estava no desenho e jogar na RTL. E aí, como é que é a lógica de next state? Para definir a lógica de next state, a gente volta lá no diagrama que a gente definiu. Eu estou só nesse vai e volta, né? Mas é para a gente entender bem. Como é que vai ser a minha lógica de next state? Se eu estou no estado atual, idle, e minha entrada é 0, eu permaneço no idle. Como é que eu faço isso? Aqui, esse next state foi só para aquelas boas práticas, né? No case, sempre defini o default. Eu defini o default como sendo o valor anterior. Como sendo o idle, na verdade. Então, o que interessa para a gente está dentro desse case. Se o meu estado atual é o idle, estado atual idle, case current state idle, e meu sinal de entrada é 0, next state é idle. Então, next state é idle. Estou apenas repetindo o que está aqui. Se não, se meu valor de entrada for 1, meu next state é got 1. Se o meu sinal de entrada for 1, next state got 1. Essa estrutura aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui. Quer dizer, na verdade, toda vez quando a gente não bota só o complemento, o que o Verilog vai se perguntar é se essa variável é verdadeira ou falsa. Quando é que ela é falsa? Ela é falsa quando ela é igual a 0. Então, se ela for igual a 0, ela é falsa. Isso aqui seria o equivalente a colocar isso aqui. Agora, quando é que ela é verdadeira? Em todos os outros casos. Então, aqui é a mesma coisa que dizer que se D1 for diferente de 0, meu next state vai para got 1. Se não, né? Se não é porque ele é igual a 0, se não, ele permanece no idle. Só deixar assim porque é bonitinho. Mais bonitinho assim. E aí, beleza, eu já defini do meu idle. Para o meu got 1, o que é que eu tenho? Eu tenho que
Se eu estou no estado atual, got1, e minha entrada é 1, ou seja, minha entrada é verdadeira, eu permaneço no got1. Se eu estou no got1 e minha entrada é verdadeira, eu permaneço no got1. Se não, se ela for 0, eu vou para o got1 0. E aqui, got1 0. E assim sucessivamente. Eu vou repetindo até eu traduzir o que está aqui para o meu next state. E o meu estado combinacional, esse é mais fácil ainda. Na máquina de Moore. Basta eu olhar aqui e eu já sei quem é quem. Ou seja, minha saída no idle é 0, minha saída no got1 é 0. Se eu estou no got1 0, minha saída é 0. E se eu estou no estado found, minha saída é 1. Então, eu poderia repetir esse case aqui e colocar case as idle, eu boto que o meu found é 0. Case got1, found 0. Case got1 0, found 0. Case found, aí eu coloco que minha saída found é 1. Aí, como eu só tenho um estado em que ele é 1, eu fiz um if else para ficar mais fácil. Só botei que, se o meu estado atual for found, minha saída é 1. Se não, que são todos os outros casos, minha saída é 0. Alguma dúvida, pessoal, aqui na máquina de Moore? Tá. Aí eu tenho aqui uma EDA Playground. Deu erro. Deixa eu repetir aqui o EDA Playground, entrar novamente. Eu acho que está dando erro em conectar com o Google. Vamos tentar aqui mostrar. Então eu tenho aqui... Como foi que eu chamei isso? Deixa eu não chamei. Era para eu ter chamado. Mas se eu não chamei, eu chamo agora. Aí, rapaz, tá aqui não. Vamos embora fazer agora. Teve um chamado aí, Hudson. Pode falar, Hudson. Tá, enquanto eu não tô ouvindo, né? Qualquer coisa, quando comentar alguma coisa aí, pode puxar que a gente para aqui. Quer ver se acha que tem alguma coisa. Ou qualquer coisa, se não tiver conseguindo falar também, é só botar aí no chat que eu dou uma olhada. Tá. Aqui era para ter um EDA Playground. Aparentemente não tem, mas o que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho aqui o teste para a gente ter. Pronto. Ih, meu teste bem eu tenho. Tá. Mas como é que a gente vai fazer o... Deixa eu ver como é que eu faço aqui agora. Ao invés, já que a gente já tem o de milho preparado, eu vou falar do de milho e aí depois a gente vem para a simulação do muro. Pode ser ou eu já monto aqui logo o teste do muro? Vocês decidem aí. Acho que pode ser o de milho mesmo. Já falou logo do de milho, né? Aí, que já tá aqui nos slides, aí depois a gente monta esse teste bench aqui juntos. Tá, o de milho vai ser parecido, mas não, né? Qual é a diferença do de milho para o de muro? A principal diferença, sei lá, talvez a única aqui nesse nível de introdutório, a única diferença aqui é que a de milho, minha saída vai depender tanto da minha entrada como do meu estado atual. Então, essa aqui é a de Moore. Olhando aqui para a de milho, ela depende tanto do meu estado atual como do meu estado passado. Seguindo essa lógica, a máquina de milho vai ser um pouquinho diferente. Por que ela vai ser um pouquinho diferente? Como a gente já tinha comentado ali, toda vez que eu vou fazer uma máquina de milho, como eu já estou olhando para a minha entrada, eu não preciso mais daquele estado de found, porque minha mudança vai ser automática. Então, sempre eu vou ter um estado a menos no milho. Então, seguindo aqui a mesma lógica, mas agora montando a de milho, como é que isso vai funcionar? Eu tenho o meu estado aqui, novamente. Sempre vou ter o meu estado, que vai ser meu estado de... minha rede de segurança, né? Que é onde eu vou trazer meu RTL, meu bloco para um estado conhecido. Então, toda vez que eu tiver um reset, meu reset é negativo, toda vez que eu tiver um reset, eu venho para o meu estado de idle. Já percebe aqui que nesse diagrama de milho, eu não coloco as saídas aqui dentro do estado. Por quê? Porque minha saída vai ser na transição. Toda vez que eu tiver uma transição, que eu tiver uma mudança na minha entrada, aí é que eu vou ter o valor da minha saída. E eu acabei de perceber que aqui eu também eu esqueci de colocar o valor aqui do idle.
Mas quando é que eu vou permanecer em idle? Se eu vim para o reset, estou no estado de idle, e minha entrada é zero, qual é que vai ser minha saída? Minha saída vai ser zero, e eu permaneço no estado de idle. É sempre assim. Esse lado aqui é a entrada, e esse outro aqui é a saída. Se eu estou no estado de idle e eu recebi 1, aí eu vou para o meu primeiro bit, né? Eu recebi 1, minha saída é 0, mas eu vou para o got 1. E aí parte com aquela mesma análise. Se eu estou no got 1 e eu recebo 1, aí, opa, aquela análise que eu comecei aqui anteriormente, ela foi por água abaixo. Mas eu vou começar uma nova análise. Então, eu permaneço no estado de got 1, mas minha saída é 0. Se eu recebi 1 e depois recebi um 0, já estou aqui mais, eu já estou com 1 engatilhado. Comecei com 1, outro 1, aqui eu estou no got 1. Então, se minha saída for 0, olha que eu já estou quase perto do meu objetivo. Se minha saída for 0, aí eu vou para o got 1, 0. Minha saída permanece em 0, né? Porque eu ainda não tenho a sequência que eu quero, mas eu fico aqui nesse estado. Se eu recebo 0, aí foi tudo por água abaixo. Aí eu vou ter que começar tudo de novo, porque perdi aquela sequência que eu tinha. Se não, se minha saída for 1, aí eu já tenho uma sequência que eu quero. Eu tive 1, 0, 1, e eu já coloco aqui na minha transição, no momento que eu recebi 1, a minha saída é 1, porque ela é assíncrona, ela não depende do clock, ela depende só da entrada. Então, no momento que eu estou nesse estado e eu recebo 1, aí minha saída vai para 1. Então, essa aqui é uma maneira de deixar bem claro que na máquina de Mealy, a minha saída vai mudar na transição. Ela não muda no estado, ela muda na transição. E aí dá para a gente brincar de novo com essa análise, que ela vai se repetir sempre. Então, a principal mudança do Mealy para o Moore é essa. A gente, como ela vai reagir na própria entrada, percebe que a saída dela vai ser mais rápida também. Eu tenho um estado a menos, tenho uma saída que vai mais rapidamente, eu vou determinar esse estado one-on-one. E como eu tive um estado a menos, eu tenho um flip-flop a menos, possivelmente essa solução vai ser menor. Mas eu tenho aqueles problemas de glitch, que ela não é uma solução glitch-free, isso que pode gerar um erro de timing para os próximos blocos, dificulta a integração, aqueles probleminhas. Mas ela é mais rápida e ela é menor em área. E aí, se eu vou aqui no meu circuitinho do Mealy, novamente eu vou ter meus 3 blocos. Eu tenho meu bloco de state, que é o meu bloco, meu always clocado, né, meu always com clock. Eu vou ter meu always combinacional, que vai determinar o meu próximo estado, e vou ter o meu always combinacional, que vai determinar qual é a minha saída. E nesse meu always combinacional, eu vou ter que olhar para a minha entrada também. Então, deixa eu colocar esse diagraminha aqui, para a gente olhar para ele. E aqui eu vou abrir a de Mealy. Sequence Detector Mealy. Então, quando eu olho para a de Mealy, mais uma vez eu vou ter os 3 always. Ah, mas eu quero juntar o always os 2 always combinacional, eu quero juntar num só. Pode, dá certo, funciona. Mas essa é uma maneira mais fácil de ler. E o meu local param aqui, eu vou ter um estado a menos, eu não preciso mais daquele estado de found. O meu always sequencial vai permitir a mesma coisa. A função do meu bloco sequencial é só guardar o meu estado atual. A única função dele é essa. Além do fato de que no reset, isso aqui está errado, aqui é negativo, porque ele é neged. E do meu estado de reset, eu vou trazer ele para um estado conhecido, que é o idle. Então, a única função dele é essa, no reset trazer ele para um estado conhecido, e no meu... e fora isso, eu tenho que guardar, tenho que armazenar o valor atual do estado, porque ele vai ser utilizado nas próximas análises, na análise tanto do next stage como da saída. E aí, o que é que eu faço na minha saída? No meu next stage? Aquela mesma análise. Se eu estou no estado atual, eu vou olhar para a minha entrada e vou determinar, eu vou olhar para o meu estado atual, vou olhar para a minha entrada e aí eu determino qual é o próximo estado. Semelhante ao que a gente fez aqui no bloquinho. Eu olho para o meu estado atual, esse feedback aqui, eu olho para a minha entrada
e aí eu determino qual é o meu next state. Então, se o meu estado atual é o idle e minha entrada é 1, meu next state aqui vai ser o got one. Se meu estado atual é got one e eu recebo 1, aí eu permaneço no mesmo. Got one com 1 e permanece no mesmo. Senão ele vai para o got one zero, quando eu recebo 0. E do got one zero, essa mesma análise aqui, se eu receber 0, eu volto lá para o idle. Mas se eu recebo 1, eu volto para o got one. Eu só preciso determinar isso. Ah, mas você falou que quando eu volto a saída é 1. Mas é no próximo always, onde eu determino aqui minha saída. E como é que vai funcionar a minha saída? Diferente do Moore, agora eu olho não somente para o estado, mas eu olho também para a entrada. Essa estrutura que eu fiz aqui foi só uma forma diferente de dizer que isso aqui é if else found igual a 1B0. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Só deixar aqui. Tá. Então, feito isso, está feita aqui a nossa máquina de estados. Agora seria a gente colocar ela no test bench. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aparentemente não. A Mili aqui tá certo, né, Gert? Tá, então como é que a gente vai jogar isso aqui no EDA Playground? Como eu não tenho nenhum preparado, eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pegar o meu arquivo que já está pronto, vou adicionar ele. Tá dando, deixa eu ver se está pequeno aqui. Você consegue me ouvir, Márcio? Consigo, estou ouvindo. Ah, não, que estava com problema, que é a hora que eu estava falando. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, todos esses arquivos já estão naquele link, né? Sim, tá lá no... Se não tiver, eu vou fazer uma limpa aqui, vou pegar tudo e jogar lá no driver. Legal. E a apresentação, acho que ainda está no modo de leitor, vou dar uma revisada nela e colocar no driver também. Deixar ela disponível. Até aí fica tranquilo, que eu já tinha entendido, na hora que você terminar, você vai colocar lá. Mas beleza. Tranquilo. Aí, vou adicionar aqui o meu file, né, que já está lá, vou fazer o upload dele. Ele está aqui no desktop. Primeiro eu vou fazer a de Moore. Então, sequence detector Moore. Deixa eu ver onde é que ele está. Está aqui. Sequence detector Moore. Vou jogar ele aqui. E aqui no design eu gosto de fazer o include dele. Se não, a outra maneira seria copiar e colar diretamente aqui no design. Então, vou só botar aqui include. E quando a gente faz o include, aqui na verdade a gente está dando include no arquivo, não no módulo. Então, nunca esqueci de colocar a extensão. Tá, então fiz o meu include, vou fazer o mesmo. Eu não tenho o test bench pronto, vou montar um test bench aqui. Eu vou montar o test bench aqui no Emacs, que eu acho que é mais fácil. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que eu faço o test bench do Moore? Vou botar aqui a letra. Primeiro eu vou criar o arquivo aqui, Moore. Vou chamar ele de MoorTB. Então, deixa eu só pegar aqui o nome que eu criei. Eu gosto sempre de botar o nome do módulo, o mesmo nome do arquivo, para não gerar confusão. Então, faço aqui módulo. Deixa eu só aumentar. Faço o módulo. Coloquei aqui o nome do meu módulo. Como é um test bench não tem entrada nem saída. Ele é um ambiente um ambiente controlável. Nada de fora vai interferir no meu ambiente de teste. Então, como ele não tem entrada e saída, eu posso só jogar o ponto e vírgula aqui e dar um end módulo nele, que está funcionando. Ou eu posso, para deixar mais claro ainda que não tem entrada e saída, colocar um parênteses vazio. Tá? E aí, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu gosto de fazer, para saber com quem é que eu estou trabalhando, eu gosto de fazer um copia e cola aqui no meu RTL. Então, eu vou colar aqui o meu RTL com todas as suas entradas e saídas. Então, colei aqui. Então, eu tenho o tipo do módulo que eu vou verificar. É o Sequence Detector 101 do tipo Moore. Aí eu tenho que nomear ele de alguma forma. Eu vou colocar SD Moore. SD101 Moore. Detalhe que o Verilog não aceita se você começar um nome com um número. Então, se eu botar 101 aqui, por exemplo, SD, vai me gerar um erro. Então, sempre começar com
com alguma letra, né? Vamos botar aqui Sequence Detector Bool. Aqui, as minhas entradas e saídas no Verilog vão virar pontos de conexão. Então, isso aqui tudo como é um ponto de conexão, eu vou botar um pontinho aqui, e eu vou já determinar com quem é que ele vai se conectar. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais rápido. Tá. Então, eu tenho aqui, eu tenho as entradas e saídas do meu bloco, e eu vou dizer com quem é que ele vai conectar. Eu gosto de colocar o mesmo nome para a minha variável, tanto para a minha variável como para quem ela vai conectar. Então, eu vou copiar e colar aqui, minhas entradas e saídas, eu vou fazer um negócio aqui para ficar mais fácil, é só para substituir. Pronto. Aí eu tenho que tirar esse ponto aqui também. E para cada um delas aqui, eu vou botar TB, que é para dizer que você tem uma variável do teste bank. E aí, Márcio, qual o tipo que ela é? Ela é while, ela é reg? Como eu estou no meu teste bank, eu gosto de deixar todo mundo reg. Mas qual é a regrinha que o pessoal geralmente comenta? Como as minhas entradas eu preciso ter controle dela, eu vou jogar minhas entradas num bloco procedural. Então, minhas entradas é do tipo reg. Vou até deixar aqui claro que botar aqui entradas. Já minhas saídas, o que normalmente pode ser visto por aí, é as saídas, o pessoal colocar o tipo wire. Por que eles colocam wire? Porque essa saída aqui, lembra que o wire ele é utilizado de duas maneiras. Ou para fazer assigns, né, que é aquele atribuição contínua, ou ela é utilizada na conexão de portas. Então, essa minha saída aqui, ela é só uma conexão de porta. Então, eu poderia utilizar um tipo wire. Mas, para deixar tudo igual, eu uso reg também e não tem nenhum problema. Esse aqui não é sintetizável, então não vai ter nenhum problema utilizar o tipo reg. Mas se quiser botar wire, colocar só aqui na saída. Nas entradas não, porque na entrada a gente precisa manipular e a gente vai fazer essa manipulação com blocos procedurais, tanto initial como always. Beleza. E agora o que é que eu faço? Eu pego essas variáveis que eu criei e coloco aqui. Então, aqui eu vou ter o found TB, aqui eu vou ter o DIN TB, aqui eu vou ter o clock TB, e aqui eu vou ter o reset TB. Feita a conexão, agora vamos para a manipulação. Primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu estou trabalhando com um bloco, e tem blocos sequenciais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a geração do bloco. Então, como é que eu faço a geração do clock? Bota o TB que é para ficar mais explícito. Para a geração do clock, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar esse clock. Então, eu vou criar um bloco initial. Como é uma linha só, eu não vou botar begin end. Então, initial clock TB é igual a 1B0. Então, o valor inicial do meu clock, isso aqui vai ser lido em tempo zero, o valor inicial dele é 0. E eu digo que always, depois de, 5 unidades de tempo, o meu clock TB vai inverter. Então, meu clock TB recebe a negação do meu clock TB. Então, a gente já fez aqui um gerador de clocks. E aí, agora eu vou para a manipulação em si do meu bloco. Então, como é que eu faço essa manipulação? Eu vou para outro bloco initial, begin end. Aí eu gosto de botar aqui para não me esquecer, que sempre mais próximo, às vezes eu me esqueço de colocar a finalização, então sempre no começo eu já boto um finish aqui, que é para botar um tempo também aqui, um tempo de, sei lá, ele vai 10 e aí ele finaliza. E aqui eu vou agora populando com o meu teste. Primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar minhas entradas. Então, como é que eu inicializo minhas entradas? Vou pegar aqui todas as minhas entradas. O clock eu já inicializei, então não preciso inicializar o clock novamente. Vou até tirar essa linha aqui. Eu vou inicializar esses valores com 0. Inicializei. Se eu não inicializasse, o que é que acontecia? A gente já viu anteriormente, quando eu inicializo, essa minha saída aqui vai começar em X. Então, eu vou só inicializar. Opa, na verdade, o reset eu vou inicializar em 1. Por quê? Porque eu quero fazer o reset. Então, eu vou inicializar em 1. Aqui eu já não preciso mais disso aqui para me guiar, né? Eu vou inicializar ele em 1. Vou esperar, sei lá, 4 unidades de tempo. Esse valor eu tirei da minha cabeça.
e vou trazer o meu clock para 0. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é dando o meu pulso inicial do clock, que vai trazer o meu estado para um estado conhecido. Qual é esse estado conhecido? Esse estado conhecido é o estado de idle. Então, eu vou dar um pulso de clock. Como é o pulso? Eu vou botar ele para 0, esperar um tempo, a minha cabeça vai ser de 3, e vou colocar esse valor aqui em 1. Você falou pulso de clock, mas está mexendo no reset, né? Foi erro meu, é o pulso de reset. Que é para gerar o reset. Deixa eu botar esse como initial reset. Tá, como é que eu vou verificar esse meu bloco? Para verificar esse meu bloco, eu vou tentar fazer ele rodar todos os estados possíveis. Então, eu vou só jogar valores aqui e colocar os valores que eu espero. Então, primeiro, a gente quer ver ele ficando no idle por alguns segundos. Como é que ele fica no idle? Ele já está no idle. Então, eu vou deixar alguns ciclos de clock, ele recebendo 0. O valor do DIN já está em 0. Mas eu vou só repetir para ficar... Então, eu vou até dizer aqui que eu quero que ele fique em idle, então eu recebo o sinal de 0. E eu tenho essa estrutura aqui, at pós-ed do clock db. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou esperar a batida do clock. Enquanto não tiver essa batida do clock, minha simulação vai ficar presa aqui. E eu quero que ele fique 2 ciclos no edge, no idle. Então, como é que eu faço isso? Eu vou botar para ele repetir isso aqui 2 vezes. Então, ele vai ler isso. Vou botar o begin para ficar mais fácil de explicar. O que é que vai acontecer? Ele atribui 0 para o DIN, e aqui ele vai esperar o valor do clock. Quando teve a batida do clock, ele volta aqui para repetir. Então, vai ter outra batida do clock. Isso garante que durante 2 ciclos, ele vai ficar preso aqui. Tá. Aqui eu garanti meu idle. Agora eu quero que ele vá para o got 1. O que é que eu faço? Depois de 2 ciclos de clock, eu quero que ele vá para o got 1. Como é que eu vou fazer? Eu vou atribuir o valor 1 de entrada. Atribuir o valor 1 e vou esperar mais um ciclo. Pronto, eu estou aqui. Ele estava aqui, né? Ele repetiu os 2 ciclos, eu atribuí 1. Então, no próximo ciclo, ele vai ficar aqui. Depois daqui, eu vou para onde? Eu vou para um 0 ou eu fico no 1? Aí vem da minha escolha. Deixa eu ver para onde é que eu vou. Eu vou para um 0 e vou voltar. Não, vou deixar mais um ciclo aqui. Então, ele atribuiu 1, eu vou botar ele mais um ciclo aqui. Então, repete mais um ciclo de clock. Deixa eu só botar aqui. Repetir isso aqui. Repetir aqui mais um ciclo de clock. Então, o que ele vai fazer? O que eu espero que ele faça? Que ele venha para cá, aqui ele vai ficar mais uma vez, aí eu vou para o got 1, 0. Got 1, 0, aqui eu joguei 0 e vou esperar um ciclo de clock. Agora, no clock, aqui, quando ele estiver aqui, se eu repetir 1, ele vai para o found. Se eu botar 0, ele vem para o idle. Deixa eu tentar achar logo primeiro o found. Então, eu vou atribuir 1 novamente. A minha intenção é que ele chegue no found. Tá, beleza. Estou no found. Eu tenho que tirar esse repeat, senão vou me perder. No found eu tenho 2 opções. Ou eu vou para o 1, 0, ou eu vou para o got... Opa, estou mexendo aqui na fita. Ou eu vou para o 1, 0, ou eu vou para o... Quer dizer, 1, 0, ou eu vou para o 1. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Tá faltando eu fazer essas 2 transições, daqui para cá e daqui para cá, essas 3, né? Então, eu vou voltar no 1, 0 para ter o overlap. Então, aqui, se eu estou no found, eu quero voltar no 1, 0. Aqui vai ter o overlap. Opa. Aqui. Vou até finalizar aqui no overlap. Posso até botar um print aqui. Deixa eu ver onde é que eu boto o print. Como é que eu boto o print? Eu boto um display. O que é que eu vou dizer? Overlap. Vou botar aqui o tempo, que é para ficar... Como é que eu boto o tempo? Eu tenho essa estrutura que é... Eu estou apertando Enter. Eu vou dar aqui eu vou ter uma variável T, né, que é uma variável de tempo, e aqui eu vou botar um time. Então, aqui ele vai me dizer o tempo, só para ficar mais claro que isso aqui é o tempo.
Aqui vai ter um print de overlap. Tá. Então, se eu tiver overlap, eu vou ter por 1, 0. Agora, eu vou deixar faltando esse estado aqui para não demorar muito, mas eu vou dar um 0 e minha intenção é que ele volte no idle. Então, vou ter novamente aqui 1, 0. E a intenção é que ele volte para o idle. Seria mais ou menos assim, ficou faltando uma transição, mas é para não gastar muito tempo. Mas a ideia seria só ficar brincando com isso. A minha intenção é atingir todos os estados possíveis. Posso ter cometido algum erro aqui de sintaxe, mas a gente observa junto. Então, vou chegar aqui no meu EDA Playground, vou adicionar meu arquivo. Se eu não quiser adicionar meu arquivo, fazer o include, eu posso copiar isso aqui tudo. Chego aqui, eu colo. E aí eu vou salvar isso aqui com o nome de Sequence Detector 101. Opa. Moore, né? Morre não. Moore. Vou determinar aqui minha ferramenta como sendo o Icarus Verilog. Vou botar aqui para rodar. Quando ele rodar, ele vai mostrar a forma de onda. E aqui eu acho que eu posso dar o run, se eu não esqueci de nada. Eu esqueci, isso aqui é que estava faltando. Eu fazer o dump file e o dump values. Então não vai abrir a forma de onda porque eu esqueci de gerar o arquivo, de fazer a coleta das variáveis, né? Fazer a coleta e gerar. Então deixa eu jogar isso aqui no começo. E aí toda vez que eu faço uma modificação aqui, eu tenho que copiar e colar novamente. Eu não gosto de usar essa linha aqui porque ela tem alguns problemas de indentação, eu fico doidinho, aí eu nem uso. Eu sempre vou copiando e colando várias vezes. Então, vamos rodar novamente. Ó, aqui apareceu, já deu para ver que apareceu ali nossa mensagem de overlap aqui, ó. Então, no instante 75, aconteceu esse overlap. Aí, esse espaço aqui, e esse tanto de espaço, o que foi? É porque essa função vai gerar uma variável de 32 bits. Se eu quero deixar esse log aqui mais bonito, e eu não quero ter essa quantidade de espaço vazio, eu posso colocar um 0 bem aqui na frente. Vou salvar, vou nem olhar para cá, vou rodar de novo, só porque eu quero deixar logo esse log bonito. Pronto, ó. Botei um 0 na frente, quando eu boto um 0 aqui, ele vai tentar reproduzir esse valor aqui que foi pedido com a menor quantidade de bits possível. Então, eu botei aqui 2 bits, né, que é no tempo 75. Agora, vamos olhar aqui para a nossa forma de onda. Aí agora vai chegar o momento em que o EDA Playground fica ruim para debug, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho. Mas agora eu não vou pegar, como eu quero fazer uma análise dos estados, eu tenho que fazer uma verificação que a gente chama de white box, eu tenho que olhar para dentro da RTL, é uma caixa branca. Esses valores são parâmetros, eu não preciso pegar eles, eu vou pegar, na verdade, só para a gente ver os valores de referência. Vou coletar isso aqui tudo. Então, como eu falei, esses valores aqui, eles são parâmetros, eles são constantes, eles não mudam. Ele é apenas para o nosso RTL ficar bonitinho, a gente saber com o que está trabalhando. Então, vamos lá para a análise aqui da inspeção visual do nosso bloco. Vou botar aqui no tempo 0. Está dando para ver direito? Acho que tá. Então, eu comecei se eu olhar aqui no nosso RTL, no nosso teste bench, eu passei 4 unidades de tempo com o meu reset em 1. Então, aqui iniciou, né? Meu reset estava em 1, passou 4 unidades de tempo. Então, durante 4 unidades de tempo, que seria mais ou menos aqui, o meu reset estava em 1. Olha que engraçado, o meu found começou em 0. Normalmente era para ele começar em X, porque ele não saberia o valor. Vou já analisar o porquê disso. Mas, deixa eu ver aqui o meu... tá aqui o motivo. Aqui tá um erro já. Aqui era para ser neged. Eu quero no neged do reset, e aqui, como é neged, vai para 1. Ó, já pegamos um bug. Estava errado aqui o neged pós-edge. Então, vamos começar de novo. Então, uma vez que eu fiz uma modificação, aí essa é a parte chatinha dessa abordagem que eu estou fazendo, de não escrever aqui diretamente. Toda vez que eu faço uma modificação, eu tenho que alterar aqui. Vamos lá, rodar de novo, vai gerar uma nova forma de onda.
Deu um erro que isso aqui já foi declarado. Eu dei 2 copia e cola, não foi? Foi. Eu copiei meu módulo 2 vezes, foi mal. Vamos copiar direito agora. Pronto. Agora é para dar certo. Vamos ver. Pronto. Foi. Vamos. Ó, agora sim, tá do jeito que eu queria. Agora eu realmente está descrevendo a coisa que eu queria. Eu queria passar 4 unidades de tempo com minha saída em X, só para a gente poder ver o X acontecendo. O que é que isso quer dizer? Eu estou ligando o meu circuito do nada, ele não sabe para onde ele vai. Se ele não sabe para onde é que vai, ele fica em X. Quando é que eu trago ele num momento conhecido? Quando eu faço o reset. A partir do momento que eu fiz o reset, eu já posso ver que minha saída, deixa eu botar minha saída lá embaixo. No momento que eu fiz o reset, minha saída foi para um estado conhecido, foi para 0. E o mesmo acontece com o meu estado atual. Deixa eu subir isso aqui, meu reset eu vou botar lá em cima. O meu next state é combinacional, então meu next state eu só dependo da entrada. Se minha entrada é 0, meu next state está em 0, porque eu só dependo da entrada, ele é combinacional. Mas o meu estado atual, ele é um flip-flop. Ele não tinha sido inicializado ainda, então ele permaneceu no valor desconhecido. Esse não, depois eu vou ver o que é que significa. Mas é um estado desconhecido. Ele não sabia para onde iria, ele estava em estado desconhecido. Trouxe ele para um estado conhecido no momento que eu tive o reset. Então, até que pode ver que ele foi para 0. E aí, beleza, ele foi para 0. Reset subiu. A partir de agora, eu vou ter o meu circuito operando. Vamos ver a operação dele. Primeira coisa que eu coloquei ali no meu test bench foi que eu queria passar... Deixa eu abrir aqui. Eu queria passar 2 ciclos de clock sem nenhuma mudança. Então, vamos ver se isso aconteceu. Um ciclo de clock, 2 ciclos. Até aqui não teve nenhuma mudança, minha saída permaneceu em 0, meu next state 0, meu atual estado 0. 2 ciclos depois, eu atribuí o valor 1. Foi bem aqui, nós estamos nessa linha. Atribuí o valor 1. Eu espero que ele vá para o estado got1. Vamos observar isso acontecendo. Eu atribuí aqui na entrada o valor 1. O meu estado, meu next state, foi para 1. Aqui está tendo uma raise condition, porque eu subi esse valor aqui junto com o clock. Nunca é bom. A gente tolera isso quando a gente está simulando RTL, mas nunca é bom a gente subir sinais junto com o clock, porque pode dar uma raise condition. Então, mas vamos tolerar por enquanto. O ideal é que eu subisse um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas subiu aqui, meu next state não tem nada a ver com isso, ele é puramente combinacional, ele já recebeu o valor de 1. E o que é que vai acontecer com o meu current state? Aqui eu estou no current state 0. 0 representa idle. Depois de um ciclo de clock que ele recebeu esse valor, ele vai para o estado 1. Qual é o meu estado 1? É o got1. Então a gente saiu do 1 e foi para o got1. Até então tá do jeito que a gente queria. Depois disso eu vou jogar o meu DIN para 0. E eu espero que ele vá para o estado... Eu espero que ele vá para o estado got1 0. Deixa eu rodar aqui um pouquinho. O meu DIN foi para 0. E aqui está tendo outra raise condition, mas como o meu DIN foi para 0, o meu next state foi para 2. 2 é o got1 0. E aqui no meu próximo clock, ele vai receber e ele vai para 2. Então, o meu current state foi de 1 para 2, que é o que a gente esperava. Depois a gente vai para o found, e eu espero que minha saída vá para 1. Eu podia ter colocado uma assert aqui, mas vamos ver isso aí depois. Então, estou no atual estado 2, o meu DIN vai para 1. No momento que o meu DIN foi para 1, meu next state já foi para 3. E 3 representa o estado de found. Então, meu next state foi para found. Minha saída foi para 1, que era o que a gente esperava. E vamos ver o que aconteceu aqui depois. Eu baixei o DIN. Como eu baixei o DIN, eu vou ter um overlap de got1 0. Então, eu baixei o DIN, meu next state vai para 2, e o meu estado vai para 1 0 de novo, que é o estado 2. Então, aqui, se a gente olhar o tempo, a gente pode ver que a gente está no tempo 75, que é justamente o momento em que minha mensagem levantou, minha mensagem apareceu. Opa, tem um overlap aqui, que foi o que a gente definiu bem aqui. E depois eu fui para o estado de idle, mas eu poderia continuar brincando com isso, e a intenção é realmente continuar brincando com isso para atingir todos os estados. E aí, continuando de forma de onda, eu fui para 0 e ele voltou para idle e minha simulação terminou. Então,
Não está completamente validado, porque ficou faltando alguns estados, mas provavelmente não. Achei que eu tinha feito aqui os test bets e eu acabei não fazendo. Mas aqui a gente conseguiu, pelo menos a de Moore, a gente conseguiu validar. Um próximo passo é a gente fazer uma brincadeira parecida para a Mealy. Aí não vou fazer, porque já está muito em cima, mas a intenção é a mesma, é fazer um test bench, aplicando valores de entrada e observando saída para ver se está se tá no estado esperado. E aí a gente pode fazer uso de algumas estruturas que a gente viu anteriormente, né, que é utilizar um modelinho aqui que para fazer essa checagem automática, a gente pode utilizar uma search, ou não, ou simplesmente fazer a inspeção visual, porque nesse nível de conteúdo que a gente está, né, que é um nível introdutório, está valendo. Então não tem nenhum problema quanto a isso. Teve uma mensagem aqui. Opa, diga lá outra. Bom, seguinte, né? Eu tô só fazendo um comentário a respeito, até agora, o que eu tô verificando. Eu estou conseguindo entender algo que eu não estava entendendo de forma alguma, entendeu? Era vincular a máquina de estado com ECDA. Pela primeira vez, agora que eu estou vendo. E, inclusive, quando veio fazer aquela questão de semáforo, eu não fiz nada disso, muito pelo contrário, eu montei um monte de tabela verdade ali, que não, agora que eu vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito, entendeu? Então, eu tô achando muito positivo mesmo, porque agora, pelo menos, eu sei. Mas tá dando para entender, né? Inclusive o que eles queriam, né? Isso. Quando fizeram, que eu comecei a fazer o primeiro semáforo, eu imagino que seja alguma coisa desse tipo que eles queriam. Né? E eu não fiz nada disso. Deixa eu ver se eu tô aqui engatado. Aqui eu tava com um diagrama. Eu concordo com você, eu também não fiz nada disso, eu fiz por porta lógica o meu Verilog. Então, eu me perdi totalmente, porque acho que não era isso, não era porta lógica. Mesmo porque ele não tinha passado nada de porta lógica. Né? E só para pegar esse gancho, isso aqui, no final das contas, vai ser transformado numa porta lógica. Não, sim. Só que não fica a cargo da gente transformar isso numa porta lógica. Quem vai mas, fazer isso Martin, eu fiz um negócio totalmente que eu nem sei, porque eu comecei a montar tabela, depois eu comecei a criar em cima desse mapa de estado, as condições, e nossa. Mas agora sim, agora eu consegui entender, isso foi muito bom. Valeu. Só para dar aproveitar o gancho também, a gente tinha o enunciado, né, da máquina de estados, mas do semáforo, né, sinaleiras, mas seria alguma coisa mais ou menos assim, que a gente ia ter um bloquinho, um clock, um reset, e aí aqui ia determinar a sinaleira A, né, e a outra ia determinar a outra sinaleira, a sinaleira B, que elas vão se cruzar. Então, quando uma está aberta, outra não pode estar aberta. Quando a outra estiver aberta, uma não pode estar aberta, não pode ter esse encontro. Aí o que eu tinha bolado aqui para a máquina de estados tinha sido alguma coisa mais ou menos assim. Eu chamei de 4 estados, estado 0, não fui muito criativo, né? Chamei estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. E qual seria a questão de cada estado? No meu estado 0, a minha rua A vai estar em verde. E minha rua B, eu comecei por aqui. Minha rua A começa em verde, minha rua B começa em vermelho. Então o A está passando, o B está parado. Só que depois do verde vem um amarelo. Então, depois de um tempo que está sendo determinado por um contador, e aí, enquanto esse contador não chega a 30, ele permanece nesse estado aqui, onde minha rua A vai estar em verde e minha rua B vai estar em vermelho. A partir do momento que chegou em 30, o contador for maior ou igual a 30, aí eu vou ter que alertar os meus motoristas da rua A que aquele sinal vai virar, né? Então, vai para o amarelo. Então, aí ele pula do estado 0 para o estado 1, onde no estado 1 minha saída está em amarelo e minha saída B continua em vermelho. E ele fica nessa brincadeirinha até o contador chegar em 35. Ou seja, passou 30 unidades aqui, 5 unidades aqui. Depois de 5 unidades, quando o contador for maior que 35, aí ele pula para o estado 2, e no estado 2 eu vou ter minha rua A em vermelho, vai inverter, né? Minha rua A fica em vermelho, agora é minha rua B que os carros podem passar. E o último estado seria o estado 3, em que minha rua B vai para o amarelo e minha rua A vai para vermelho. Aí depois disso começa tudo de novo. E apenas um detalhe é que meu contador ele vai até 60, só que toda vez que ele voltar para o 0, eu tenho que reinicializar meu contador, porque
vai depender desse valor inicial aqui para fazer a contagem inicial. Essa aqui seria o diagrama de estados, diagrama de estados, é a primeira coisa que a gente faz, diagrama de estados. Aqui está feito. E a partir daí seria a gente construir a máquina de Moore, seguindo, eu fiz por Moore, né? Seguindo essa representação aqui da máquina de Moore. Eu vou fazer um combinacional para o next state, vou fazer um combinacional para o output e vou fazer um sequencial para o state register. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui em algum lugar. Eu não me lembro mais onde foi que eu fiz isso. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não está aqui. Mas eu tenho a simulação dele aqui no EDA Playground, que eu fiz pelo EDA Playground também. Eu vou copiar e colar e deixar maior ali. Traffic. Não, eu quero as minhas. Your Playgrounds. Aqui ele deve estar como traffic alguma coisa. Eu vou copiar isso aqui, deixar a nota ali, fica maior de ver, fica melhor de ver. Então, deixa eu fazer um novo aqui. Chamar de... Deixa eu aumentar o nome aqui, pegar correto. TLS Control. Vou criar um novo arquivo chamado TLS Control.v. Aí eu copio tudo que está aqui. Tá. E aqui eu vou aumentar para ficar melhor de ver. Então, eu vou seguir mais ou menos a mesma lógica do que eu segui no passado. Eu já tenho ali parametrizados os estados, né? Aqui eu coloquei parameter, mas o ideal está até o leal aqui, o ideal seja local parâmetro, porque ninguém de fora pode mudar isso aqui. Então, vou colocar como local parâmetro. E isso aqui é um detalhezinho, e eu determinei um local parâmetro e fui separando ele por vírgula, a mesma coisa que fazer isso aqui. Ou eu faço isso, ou toda vez que eu for definir eu defino como local parâmetro também, não, sem precisar usar vírgula. Vamos deixar assim por enquanto, para não mexer muito. E só para ficar mais fácil o entendimento, eu realmente criei os estados, aqui eu vou deixar como local parâmetro também, eu realmente criei os estados vermelho, verde e amarelo. Então, meu vermelho é 00, amarelo é 01 e o meu green é 10. E mais uma vez, a lógica sequencial. A lógica sequencial é que eu reaproveitei aqui para o contador, mas não precisa fazer isso aqui. Só ajeitar a indentação. Qual é a minha lógica sequencial para o meu estado? Minha lógica sequencial para o meu estado é que no reset ele vai para 0 e, fora isso, quando eu não tiver reset, meu estado atual vai receber o próximo estado. Aqui eu aproveitei esse always aproveitei para o contador também, mas a gente já viu que como eles trabalham de forma paralela, eu poderia ter deixado um always exclusivo para o contador. Isso aqui também está correto, não tem problema nenhum nessa análise. Então, eu tenho isso aqui da minha máquina de estados, né? Eu tenho um always exclusivo para o meu contador, que foi o que eu defini ali no diagrama. E aí, como é que seria a brincadeira da minha next state? Igual que a gente fez no passado. Quando está no estado 0, quem vai definir, quem vai ser a entrada aqui, não vai ser nenhum sinal de entrada, mas vai ser um contador interno, que é esse sinal aqui. Então, se o contador interno for menor que 30, meu next state permanece no estado 0, que seria... Não está aqui, não, está aqui. Se o contador for menor que 30, ele permanece aqui no estado 0. Era uma coisa que eu estava comentando, que uma entrada de uma máquina de estado pode ser uma variável interna, não necessariamente tem que ser uma porta do módulo. A partir do momento que ele dá o else, qual seria o else disso? Maior ou igual a 30. Se ele for maior ou igual a 30, ele vai para o estado 1. Então, ele vem para cá. Pã. E aí eu continuo essa brincadeira. Menor que 35, estado 1. E maior ou igual a 35, estado 2. Aí ele vem para cá. 55 vai para o 3. Maior que 55 vai para o 3. Eu fico nessa brincadeira de next state. E aí, quando eu chego na minha lógica de saída, é uma coisa bem direta. Quando eu estou no estado 0, minha saída A está em verde, minha saída vermelha está em vermelho. É o que está aqui. E para os outros estados eu fiz só esse copia e cola. Eu fiz, quando está no estado 1, ele está em amarelo, quando está no estado 1, a road B está em red. E eu fiz isso aqui. Então, a parte mais difícil da máquina de estado acaba não sendo codificar, acaba sendo realmente desenhar isso aqui. Uma vez isso aqui está desenhado, fica uma coisa bem direta. É só fazer quase que uma tradução do que está representado por desenho para o Verilog. E aí, se eu rodar essa máquina de estados aqui,
Opa, deu certo. Se eu rodar essa máquina de estados, dono da nossa sinaleira, né? O esperado é que. Ah, eu nem vi o teste bench, mas eu acho que o teste bench é só. O teste bench deve ser a coisa mais simples. Ele é só esperar o tempo passar, porque eu não tenho nada a fazer a não ser esperar. Pronto, ó, o teste bench dele, não sei se dá para ver direito. Deixa eu baixar isso aqui. Mas o teste bench dele nada mais é do que dar o reset e rodar sem ciclos de clock. Eu só quero ver a coisa acontecendo, não tenho nenhum sinal de entrada. Então, deixa eu subir aqui de novo o log, para ficar a janela bonitinha. E eu vou pegar o ensinar da minha dúvida. Então, vou pegar tudo. Eita, como eu botei 100 clocks, vai ficar uma coisa. Mas vamos pegar só um trechozinho, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Tá, então, durante um bom tempo, eu estou no meu estado. Aqui eu não fiz aquela brincadeira de deixar o X acontecendo. Eu já iniciei trazendo para o estado conhecido. Já iniciei em 0. Iniciei em 0. No primeiro ciclo de clock, meu contador começa a operar. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor aqui. Na verdade, eu vou aumentar aqui. Pronto. No meu primeiro ciclo de clock, meu contador começa a operar. Eu vou ficar durante 30 unidades de tempo sem fazer nada, né? Se eu, no estado 0 que eu estou, eu vou permanecer. E o que acontece no estado 0? Minha rua A está no 2. 2 é. Minha rua A está no 2, 2 é verde. E minha rua B está no 0, 0 é vermelho. Eu vou ficar aqui até 30 unidades de tempo, então vamos dar uma corrida aqui para frente. Nada muda, tudo permanece o mesmo, o sinal está funcionando. Cheguei no tempo 30, que é o meu contador chegou a 30, aí o que é que vai acontecer? Meu next state vai para 1. Next state vai 1 é igual ao state 1, né? Quando isso chega no meu current state, que é no próximo ciclo, aí eu tenho que minha rodear foi para 1, 1 provavelmente é amarelo, que é o que não está aparecendo. Tá aqui. 1 é amarelo. E deixa eu subir isso aqui, só vai ficar tudo bonitinho. 1 é amarelo e o meu sinal B continuou em vermelho. Aí a gente vai passar mais 5 unidades de tempo. Ele está só reproduzindo o que a gente fez no desenho. Aí meu next state foi para 2, ele é atribuído aqui no próximo ciclo de clock. Uma vez que ele está em 2, minha road B foi para 2, que é o verde, a gente já viu. E minha road A foi para 0. Então teve a inversão. Agora é o B que está em verde e meu primeiro foi para vermelho. Aí tem essa brincadeira acontecendo, até que depois eu vou ter o amarelo acontecendo. Aqui vai para amarelo, aqui continua em vermelho. E aí tudo começa novamente. Aqui tem um estado crítico, por isso que eu deixei muito tempo, eu queria observar. O estado crítico é bem aqui, quando o meu contador vai para 0. Eu queria ver isso aqui acontecendo. E realmente, quando o meu next state foi para 0, o meu contador reiniciou e tudo começou a operar novamente. Então, tudo dentro do esperado. Aí isso aqui vai se repetir por várias e várias e várias vezes. Mas assim foi minha abordagem para a sinaleira. Ficou claro aí, pessoal? Perfeito. Aí hoje acho que a gente fica por aqui por hoje. Eu vou adicionar aqui no nosso drive os arquivos de teste bench, tanto do Mealy como do Moore. Vou implementar o Mealy também daqui a pouco. E não sei, acho que fica faltando só a gente conversar um pouquinho sobre teste bench e eu já estou no. Acho que a gente já está chegando nos finalmente da nossa revisão. Escuta, alguém está sabendo se o HDR está conseguindo instalar o servidor, se vai ficar enrolado mais um tempo? Alguém está a par? Eu mandei mensagem pro Fábio hoje, porque eu tava querendo ir visitar meus pais, né? E aí eu falei pra ele, ó, Fábio, tô querendo ir e tal, não sei. Você tem alguma previsão de quando que volta as aulas? Como é que tá a organização aí? Ele falou assim, Matheus, tá agendado pra retornar às aulas dia 30. Dia 3 de julho, Dia 30/6. a 30/6. Isso. Daqui 2 semanas, né? 13 dias. Eu acho que eu vou ter que enforcar uma semana de aula, cara. Vou ter que Era o que eu queria fazer, porque. Putz, agora que eu ia conseguir visitar meus pais. Mas eu não tô botando muita fé nele, não. Pra ser bem sincero. Eu vou te mandar o print do jeito que ele falou lá, mas. Eu não acredito que dia 30 vai voltar, não. Porque a estimativa que a gente recebeu é que no mês. Dia 30/4
o servidor está instalado. Foi a primeira estimativa que a gente recebeu. Até breve, nada aconteceu. Então eu não gosto muito quando ele utiliza números, porque não é muito preciso. Pois é, fica difícil fazer planos. É, exatamente. Legal, obrigado. Márcio, muito obrigado, hein, cara? Márcio, Valeu, mais uma pessoal. vez, obrigado, cara. Aí qualquer coisa aí pode entrar em contato. Até no final de semana eu estou disponível também, então se no final de semana tentar lá usar a ferramenta e não der certo, só chamar que a gente tenta Fica junto. com Deus, Não, legal. cara. Jesus te abençoe. Amanhã tá de novo aí, né? Ou não? Amanhã eu estou planejando os últimos slides, que seria uma pincelada sobre teste bench. Aí acho que a gente finaliza amanhã. Certo. Aí você pode disponibilizar seu material, né? Sim, posso. Não tem Tá. problema nenhum, não. Ô, Márcio, só vou avisando, amanhã talvez eu não participe, tá? Só para dar uma justificativa. O aniversário da minha esposa, talvez eu vou dar uma saída. Mas eu acho que o Matheus está gravando, né, Matheus? Tá, todas as aulas estão gravadas e Né? estão lá no grupo. Depois também, quando acabar, eu vou fazer uma playlist com elas e vou mandar lá, que aí se alguém quiser revisar um tema específico... Porque a aula do Márcio está bem melhor do que eu estava imaginando, pô, melhor que o pessoal lá. Obrigado aí pela elogio. Né? Sério mesmo, cara. Eu falei aquele dia, pô, o Márcio é meu herói. Não, mas ficou um negócio meio estranho, eu não estava entendendo nada, pelo menos acho que em 2 semanas agora, pelo menos estou sabendo alguma coisa. Mas valeu, cara. Valeu. Qualquer coisa é só chamar aí, quem está disponível. Perfeito. Hudson, Obrigado, isso mostra que você é um cara normal, cara, porque aquela aula não era para entender mesmo. De aula. Eu vou falar bem a verdade, tá? Eu fiquei preocupado, porque eu falei, pô, se o nível... Porque eu tive aula na minha engenharia, que o pessoal, tinha os professores que faziam você entender, você saía de lá rindo de vontade de voltar no dia seguinte para pegar mais coisa, né? A aula de circuito elétrico que ninguém gostava, a gente adorava, e era por causa do cara que estava dando aula. Ele sabia explicar, pô, agora a gente olha nos casos, parece que, não sei, ele sabe muito para eles, a impressão que eu tenho. Exatamente, Hudson. Pode até ser que eu esteja errado, posso até estar fazendo mau juízo, porque realmente eles devem ter um conhecimento vasto, até para aprendizado, mas é que eu não consegui perceber isso, porque para eles é o dia a dia, né? Então, de repente, é algo tão simples, tão normal, né, que às vezes eles já se habituaram a isso e a gente está ali, eu que não estou mais há um bom tempo, né, nesse mundo, aí eu estou estranhando bastante. Mas está valendo aí pelo que o Márcio está... Se o cara é contratado para ensinar, ele tem que ensinar, ele não pode partir do suposto que a gente sabe, pô. Não, tem que ensinar. Eu quando dava aula, eu dei aula de assembly, pô, era do iniciozinho, era sabe, eu ia do beabá da coisa até. Então, eu fazia, eu ia fazendo pedacinho por pedacinho. Dava uma coisinha, explicava, e daí voltava naquilo, sabe, para poder sedimentar. Não, quando você vai ver, já tem 50 páginas e você não conseguiu nem ler o título do livro, pô. Não, esse slide não é importante, esse não é importante, esse aqui eu vou pular, esse aqui não. Tá uma complicada as aulas, velho. Puta que pariu. Só esquipando. Cara, não é importante, acabou o curso, gente. Isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Márcio. Mais uma vez agradeço, cara. A fofoca foi desabafo, gente. Muito obrigado, hein? Faz parte. Falou, galera. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.